Namastê. Eu espero que você esteja bem. Você está no curso de Yoga Online, Rishi Yoga Classes. Toda aula inicia e encerra com uma prece. Então, nós vamos começar a aula. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sara Viryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastu Vitmashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Na última aula, nós praticamente encerramos o verso 10, que fala sobre o sono profundo. Então, Patanjali define o sono como sendo um estado mental baseado na cognição da ausência. Em cima desse verso, nós tivemos várias aulas falando sobre vários aspectos, várias partes que podemos considerar a respeito do sono profundo. Ok. Aí o que acontece? Patanjali vai seguir a sua linha de raciocínio dizendo qual é o próximo tipo de pensamento que a pessoa se identifica quando não obtém sucesso no yoga, que é o quê? Reconhecer a sua real natureza. Então, enquanto isso não acontece, a pessoa acredita ser aquilo que ela pensa ser, ou os pensamentos que acontecem na mente dela. Então, nós já vimos alguns. O sono profundo foi a última definição. E agora, Patanjali vai nos definir a respeito da memória. Como Patanjali define a memória? Então, eu vou pegar aqui do sânscrito. Primeiro, vou fazer o canto no sânscrito e depois nós vamos palavra por palavra. Anubhuta Vishaya Sampramosha Smritihi. Agora nós vamos palavra por palavra. Então, Anubhuta. Experienciado antes. Ok? Próximo objeto. Vishaya. Então, Anubhuta Vishaya. Vishaya é objeto. Então, um objeto experienciado antes. Ok? Essa é a primeira parte do verso. Ok. Asampramosha. Asampramosha é sem perder, não perdendo. Sem perder ou não perdendo. Então ficaria mais ou menos assim. Não perdendo um objeto experienciado antes. Ok. Próximo. Smriti, que é a memória. Então, vou fazer um resumo do verso todo, tradução livre do sânscrito. Memória é não perder na mente um objeto experienciado antes. Na mente sou eu que estou colocando, é um adendo, porque tudo acontece na mente. Então, você tem um objeto que você experienciou, a não perda dessa experiência é a memória. Então, por exemplo,
Do mesmo jeito que a imaginação pode estar ligada ao futuro, eu fico imaginando algo, a memória já é diferente. Eu acesso a memória quando eu quero rever algo que já passou, que eu experienciei. Então está ligado ao passado. E ao presente? Ao presente é agora, no estado acordado. Então, o conhecimento correto que nós já vimos, ou o erro. Ok. Então, voltando para a memória. Por que é que Patanjali coloca a memória como sendo um tipo de pensamento em que o estudante se identifica enquanto não obtém a clareza da sua real natureza? Veja bem, por exemplo, a memória ela tem vários aspectos. É baseado na memória sua personalidade. Sua personalidade usa a memória como referência de coisas que aprendeu durante a vida, experiências. Então, esse é um aspecto da memória. Então, a pessoa acredita ser as experiências que ela passou. Minha vida é essa. Ou minha vida foi essa, um mar de rosas ou um rosário. Não é? Foi fácil, foi difícil, foi mais ou menos. Então, esse é um padrão da memória. Outro aspecto da memória é que, assim, tudo que você é hoje é conhecimento. Conhecimento aonde? Guardado na sua memória. Tudo aquilo que você sabe fazer. Por exemplo, falar o idioma, saber a língua portuguesa, saber regras de matemática, conhecimentos gerais, coisas que você aprende na escola, coisas que você aprendeu com os seus pais. Tudo isso fica na memória. Então, por exemplo, aquela pessoa que é muito especializada em algo, ou um médico, baseado em toda a experiência que ele tem, de tudo que ele guarda na memória dele, dos tipos de doença, como abordar cada. Como é que eu vou falar? Cada sintoma. Porque às vezes um sintoma não é privilégio de um único tipo de doença, pode ser de vários. Então, por exemplo, para fazer o diagnóstico correto, o médico, ele precisa do quê? Ele precisa da sua memória afiada, porque aí ele pega o que ele vê no seu momento presente, joga dentro das experiências que ele já teve e fala: esse caso parece muito com o caso que eu vi em que a pessoa tinha esse mesmo tipo de sintoma. Vou fazer um exame para confirmar o diagnóstico. Tudo isso é baseado na memória. Um outro aspecto da memória, por exemplo, mas aí vai depender muito do tipo de personalidade, mas é algo que nós precisamos levar em conta. A memória que você traz de eventos dolorosos. Quando a pessoa não consegue se livrar do passado, atormentada por uma memória, às vezes a memória recente, não tão recente ou remota.
Esse é um aspecto também que influencia a pessoa. Então ela não sai do lugar porque ela está presa naquela emoção. Ela não consegue seguir adiante. Nesse mesmo tipo, nessa mesma linha, por exemplo, a pessoa que, baseada na memória, não consegue se atualizar, ela vive sempre no passado. Ela não consegue ampliar a forma dela de entendimento, de compreensão, de perdão. Ela não consegue evoluir como pessoa, porque ela está sempre naquele mesmo estágio. Ninja. Tipo, ou eu me defendo ou eu ataco. Alguém se aproxima, o que essa pessoa quer de mim? Será que ela quer alguma coisa? Tenho que me defender? Ou o que eu posso fazer para obter algo dessa pessoa? Então, ou defensiva ou ofensiva. Então, às vezes, a pessoa vive numa bolha mental onde para ela todos os eventos passados já é o que conta. E o presente ela não se deu conta que se passaram anos e tudo aquilo já foi. Na cabeça dos outros envolvidos, aquilo já foi superado, aquilo já passou. Próximo. Então, tem pessoas que conseguem estar livres desse tipo de grilhão, que é o autoflagelo, mas tem pessoas que não conseguem. Que eu diga os divãs. O que é o divã do terapeuta? É uma chave que abre esse baú, memória, e ali o terapeuta, junto com o cliente, vai cavocando, revolvendo, quem sabe retirando dali detalhes que possam ajudar o seu cliente a superar determinada coisa, determinada situação, aquele nó no coração, ou aquela memória que não o deixa viver sua plenitude, ser feliz no seu momento presente, porque ele vive no passado. Lembra, a memória é ligada à experiência, a objetos que eu não deixo perder na mente. Eles vão ficar ali guardados. Então, a memória ela tem esses vários aspectos. Na memória também, por exemplo, um outro aspecto é quando ela vai se deteriorando, ou pelo avanço da idade, ou por uma esclerose, ou por algum outro tipo de patologia, demência. Às vezes a pessoa sabe muito na área dela, de repente, por exemplo, tem um AVC e ela vira uma criança. Às vezes ela não lembra nem da própria família, quem é o filho ou a filha, ela não sabe. Às vezes, para puxar a memória é usado um gatilho, um gancho, um anzol que né, fisga aquela memória. Então, por exemplo, eu vi uma
No caso era filha, em que o pai, por conta da demência, que é uma, uma forma degenerativa que ocorre no cérebro, afetando a memória. E ele era um cantor de ópera. Então, quando ela queria resgatar a memória dele, ela cantava uma determinada peça. E aí ele começava a acompanhar e relembrava tudo. Então, gatilhos que fazem com que a memória retorne. Esse é um outro aspecto da memória. No estudo para consigo mesmo, a memória é importante também. Então, no caso, para quem estuda as escrituras, os termos técnicos, ou a gramática, ou lembrar das aulas presenciais com seus professores, quando tiveram um curso, das diferentes partes dos Vedas que falam de determinados assuntos, quais Upanishads, tudo isso o estudante precisa do quê? Da memória. Então, a memória de si mesmo, todo esse tipo de pensamento que envolve memória, nós precisamos levar em conta. Por exemplo, pela memória, contra fatos não há argumentos. Você pega períodos em que você viveu numa forma, por exemplo, eu já vi vários tipos de governo, não é? Então, eu peguei o governo Médici, eu peguei o governo Geisel, eu peguei o governo Figueiredo, eu peguei o Fernando Henrique e venho acompanhando todos eles desde então. Devido à memória, eu consigo identificar em que período o Brasil, por exemplo, melhor desempenhou em determinado governo. Então, Collor, e por aí vai. Não vamos entrar nesse assunto espinhoso, não é mesmo? Mas é pela memória eu posso fazer um comparativo. E sendo honesto, intelectualmente, não, em tal período nós tivemos superávit. Por quê? Contra números, contra fatos, não há argumentos. Estatais no azul significa o quê? Exportação em alta, abertura de empresas, significa o quê? Recorde, que o país, a economia está florescendo, moeda forte. E quando ocorre o contrário, minha memória também grava. Então eu, por exclusão, sei o que é bom e o que não é bom. Então, se eu preciso votar novamente, eu vou votar baseado na minha memória, naquilo que é bom. Se aquela pessoa
que desempenhou tal performance estiver disponível, ou alguém similar. Tudo isso é baseado na memória. Então, Patanjali, sabiamente, nos cita a memória como mais de um tipo de pensamento, aonde o estudante se identifica enquanto não obtém sucesso no yoga. O que é o sucesso no yoga? É a maestria dos pensamentos na mente. E o que acontece quando a maestria dos pensamentos na mente ocorre? O resultado é que ele se dá conta da sua real natureza. Caso contrário, ele se identifica com os pensamentos da sua mente, que é onde Patanjali está desdobrando um a um, como nós estamos vendo hoje, por exemplo, no caso da memória. Ok? Nós continuamos mais falando sobre Yoga Sutra, Patanjali, na nossa próxima aula. Te vejo lá. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. De bom.